Jeová, irmão e irmã, cumprimento você na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou então o pastor Wellington, pastor da Igreja Metodista no Itaim Bibi, e venho então aqui trazer uma palavra da parte do nosso Deus, especialmente hoje, Sexta-feira Santa, onde nós celebramos a morte de Jesus. Uma morte que deve ser sim celebrada. Perda nunca é uma coisa fácil de lidar, mas a de Jesus nós temos que celebrar sempre, pois Ele morreu para nos salvar e graças a isso estamos aqui e sabemos muito bem que essa história não termina hoje, na sexta-feira, ela continua. E nesse momento então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, vamos ler do versículo 33 até o versículo 50, palavra de Deus que nos diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Oremos. Deus querido Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, a Sua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Obrigado, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado porque Jesus foi enviado para nos salvar. Isso muito nos alegra, isso muito nos fortalece, mas também temos que refletir com inteira devoção a entrega de Jesus para nos salvar, que não foi um preço barato, foi um preço muito caro, para que nós pudéssemos estar vivos aqui hoje. Que essa palavra venha ser um estímulo e uma motivação para prosseguirmos, ó Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício para nos salvar. Em Teu nome que oramos. Amém. Hoje, então, Sexta-feira Santa, comemoramos e lembramos a morte de Jesus para nos salvar. Não é uma sexta-feira qualquer, não é à toa que também é um período de feriado, um feriado no qual as pessoas aproveitam bastante. E é bom, especialmente nesse ano, né, que os feriados, muitos caem no final de semana e acaba não sendo uma oportunidade tão boa para sair, para passear, para estar com a família. Como tantas outras oportunidades que temos aqui no Brasil, temos muitos feriados. E as pessoas aproveitam, tem que aproveitar mesmo. Estar realmente com a família, regozijar, se alegrar com a vida. Mas é muito importante também, nessa sexta-feira, preparar um bom espaço, um bom momento para pararmos, refletirmos qual foi o preço para estarmos vivos hoje. Não estarmos vivos nesse feriado, mas estarmos vivos de uma forma geral, para vivermos, para caminharmos, para prosseguirmos, sendo que o que nós tínhamos por direito seria realmente a morte. Era isso que estava separado para nós. Mas Jesus nos amou tanto, que Ele sofreu a minha dor, a sua dor, a nossa dor,
a cruz, que era para ser nós, mas que Ele tomou para Ele, sendo que nós é que seríamos os merecedores por conta disso. Ele passou por circunstâncias que são difíceis até para tentar imaginar, tentar saber como é que foi. Começando já pelo seu próprio nascimento. Ele, Deus poderoso, magnífico, soberano, pode todas as coisas, está em todos os lugares, sabe de tudo. Eis então que Ele se coloca numa posição de muita humilhação em se tornar ser humano para nos salvar. Ele então vem como uma criança no ventre de uma mortal. Como isso pode acontecer? O que foi essa experiência para ele? Aí ele nasce como um bebê, desprovido de entendimento, tendo todo cuidado como uma criança normal. Aí depois ele cresce, tudo bem, aí já tem uma certa consciência, ele começa a desenvolver a sua missão, apesar de conhecer na prática o que realmente é a dor, o que é o sofrimento, as dificuldades de nós seres humanos. E depois então desse mistério na minha mente, de como é Jesus ser realmente uma criança, um bebê, e nós também pensamos como foi realmente a sua morte. Alguém tão poderoso, tão forte, se colocar nessa posição de tamanha humilhação, de tamanho sofrimento, de tamanha dor, de ser crucificado, através realmente desse instrumento de tortura, a questão da cruz. Oh Senhor, como pôde isso? Sendo que poderia realmente acabar com aqueles que estavam zombando, Ele nem precisava ter vindo aqui, poderia fazer as coisas de uma forma totalmente diferente, mas Ele não fez isso porque Ele não tinha outro caminho, Ele fez isso por opção. Assim Ele quis, assim Ele fez, assim Ele realizou, por amor a cada um de nós. É difícil entender, é difícil compreender, é difícil realmente pensar e enxergar como é que pode isso acontecer. Temos sim que olhar, pensar e refletir quão grande é o nosso valor para Jesus, ao ponto dele vir e passar por tudo isso para nos salvar. Ele fez isso por amor. Quando lemos então na palavra todo esse caminho, toda essa situação, toda essa realidade, esse sofrimento, suas mãos transpassadas, seus pés transpassados, o corpo todo ferido, está pendurado como o pior dos malfeitores. Vemos então a humilhação que ele passa. Que situação difícil, quantos de nós somente iríamos suportar toda essa situação? Mas Jesus suportou. É porque Ele é Deus, Ele realmente é diferenciado? Não, Ele estava como ser humano. Ser humano, Jesus estava no meio de nós. E Ele assim, Ele se entregou, assim Ele fez, assim Ele agiu, para que nós pudéssemos estar salvos. Vemos aqui toda a zombaria que foi feita em relação a Ele. Ele que se dizia ser filho de Deus, se colocava numa posição tão importante, que podia todas as coisas, que realmente perdoava, mas Ele não conseguia salvar a si mesmo. Salvou tantas pessoas, fez tantas obras, mas não salvava a si mesmo. Essas eram as questões que eram colocadas diante dele. As pessoas questionavam, zombavam, tiravam realmente sarro dessa situação, até os ladrões. Realmente aqui diz que isso acontece. Vemos em outro relato que os dois estavam nessa situação, mas um acabou se arrependendo bem no finalzinho, mas ele teve foco de zombaria das pessoas. Repito, ele poderia sim ter se mostrado alguém forte, soberano, dar o troco, para as pessoas que estavam zombando dele. Já que vocês estão me questionando, eu vou realmente mostrar do que eu sou capaz. Não, mas ele não fez isso. Ele foi fiel até o fim. Ele fez conforme era para ter sido feito mesmo, conforme estava na própria palavra, como nós conseguimos ver no Antigo Testamento já esse anúncio. E ele foi fiel até o fim. Poder ele tinha, mas ele optou em ficar nessa posição de humilhação para que nós pudéssemos ser salvos. Sim, domingo é muito especial, é muito importante. A Páscoa, a ressurreição tem que ser muito celebrado, mas para celebrarmos a ressurreição, nós temos que dar um foco muito especial também para a morte.
Se hoje você está curtindo o seu feriado, se você está com a sua família, não sei exatamente o horário que você tenha assistido esse vídeo, mas é um momento de reflexão também. É um momento de enxergarmos e percebermos o quão grande é o nosso valor para Jesus, que Ele se entregou para que nós pudéssemos estar vivos. Ele fez isso para nos salvar. Jesus, Ele nos amou e Ele nos ama demais, e precisamos nos lembrar disso. Para que possa haver a ressurreição, foi necessário a crucificação. Foi importante também a sua morte, o seu sofrimento, que era para ser minha, meu sofrimento era para ser seu, esse sofrimento, mas Ele tomou para Ele, sendo que Ele não tinha cometido pecado algum, Ele não tinha cometido nenhuma falha, mas assim Ele quis, assim Ele fez. E depois de tanta zombaria, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós vemos ainda aqui que Ele ainda se sente sozinho. Vemos quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento crucial dessa crucificação, pois Ele tomou para Ele o pecado de toda a humanidade, pecado que não era dele, mas era meu e seu. Esse pecado que separou Ele de Deus, porque onde há pecado, Deus não habita. E quando Ele tomou para Ele todo o pecado da humanidade, deve ter pesado demais a cruz. Ele pendurado ali já não estava sendo fácil, mas quando Ele abraçou o pecado de toda a humanidade, deve ter pesado demais. Pecado que não era dele, mas que Ele tomou, e Ele ficou sozinho, falando: por que me desamparaste, Deus? E assim Ele fez, e assim tomou para Ele, e Ele morreu para nos salvar, entregou o seu Espírito, e a história continuou. Ainda bem. A história ela não termina nessa sexta-feira não, graças a Deus ela continua, mas serve a cada um de nós hoje para refletirmos como nós temos tratado a nossa vida, como nós temos vivido. Será que nós temos feito jus àquilo que Jesus fez, o jeito que Ele se entregou para nos salvar? Temos que pensar, temos que refletir sim. Curta o seu feriado, é importante, é especial, mas também não deixe de ter esse momento de reflexão. Se você já parou para ver esse vídeo, amém, que ele possa ser bênção na sua vida, mas tenha também um momento de oração. Ore a Deus com as suas palavras, agradeça pela vida, agradeça até pelas dificuldades, porque as dificuldades que enfrentamos, com certeza elas não se assemelham de jeito nenhum a tudo aquilo que Jesus passou, que era para que nós viéssemos a viver. Se nós vivêssemos isso, aí sim nós iríamos ver o quão pesado ia ser, pois o pecado, realmente nós somente queríamos conseguir pagar através da nossa morte, mas Jesus pagou através da morte dele. Ele pensava em nós, e Ele espera então que possamos fazer bom uso desta vida que Ele deu a cada um de nós. Olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que não fazem isso direito, mas que nós, ao começar em nós, possamos cuidar desta vida que não foi barata, foi cara, mas o Senhor Deus, Ele se alegra quando nós fazemos conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Graças a Ele, essa história não termina aqui, repito, mas ela se conclui no domingo, onde nós celebramos a ressurreição. Mas para haver ressurreição, é importante o dia de hoje lembrarmos da sua morte. Que Deus te abençoe, te fortaleça, reflita durante esse dia a importância da morte de Jesus para nos salvar. Oremos. Deus querido, Pai de amor, muito obrigado pela tua presença, pela sua direção, pelo seu infinito amor. Obrigado, pois tu és o nosso Deus, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite viver. Não é simplesmente um feriado qualquer, mas é simplesmente o primeiro ato para a concretização da nossa salvação. Obrigado, Jesus, pois não foi por uma questão de simplesmente não tinha outra alternativa, mas sim foi por opção. Eu quero sofrer, eu quero morrer, eu quero me entregar para salvar toda a humanidade. Somos gratos a Ti. Mesmo que no nosso dia a dia nós falhemos, mas que possamos sim buscar sermos conforme a Sua vontade, colocarmos em prática essa salvação que foi um preço muito alto pago naquela cruz.
que possamos viver e desfrutar o dom precioso da vida que o Senhor nos concede e nos entregarmos sempre, segundo a Tua vontade, segundo o Seu querer. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, dirige-nos e nos guarda, ser presente sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e não se esqueça, essa é uma parte da história, o qual nós vamos completá-la no domingo com a ressurreição. Deus te abençoe, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, que possamos permanecer firmes dentro desse amor de Jesus.